Olá, o meu nome é Diana, sou do Espírito Santo. Contarei 2 casos que me aconteceram ao longo da minha vida. O primeiro foi um bicho que vi na rua da minha tia. Não sei se era um lobisomem, mas era uma criatura muito estranha. E o segundo caso foi uma voz que eu vi na casa onde moro atualmente e que era idêntica à da minha mãe. Bom, o primeiro caso aconteceu em outubro de 2001. Eu estava com meus 14 anos e tive que me mudar para a casa dos meus tios por um tempo, pois os meus pais haviam sofrido um acidente. E mesmo dizendo que poderia me cuidar sozinha, não me deixaram ficar em casa. Fiquei chateada com tudo isso. Mas mesmo assim fui para a casa deles. Lá era pequeno e moravam 6 pessoas. Meus tios, os seus 3 filhos e a esposa do meu primo mais velho. Comigo ficou 7. E por ter este tanto de gente, tive que dormir na sala, junto com meu primo de 8 anos. Mas antes de contar meu relato, primeiro deixa eu explicar como era a casa da minha tia. Ela fica numa rua que antigamente só tinha casas de um lado, pois do outro era um matagal. E na época desse acontecido, tinham somente 8 casas, e a da minha tia ficava perto da esquina. Ainda hoje ela mora por lá. De uns tempos para cá, urbanizou demais. Creio que aquilo que vi não ronda mais por aquela região. Pois bem, os meus pais passaram um mês internados e esse tempo morei por lá. E confesso que não me adaptei. Dormir era difícil, mesmo que tentasse não conseguia. E ainda tinha que aturar as brincadeiras dos meus primos, que não eram poucas, mas a noite era sossegado. Todos dormiam, menos eu. E foi por ficar acordada até tarde que vi aquele bicho. Era uma noite de sábado para domingo. Teve um churrasco na casa dos meus tios e foi uma curtição até 9 da noite, hora em que todos entraram para dentro. Eu fiquei na sala assistindo TV. O meu primo já estava caído no sono desde as 8. E as horas foram se passando. Já devia ser por volta das 1 ou 2 da madrugada, quando do nada ouvi algo passar correndo pela rua. Primeiro desceu, foi até a ponta da rua e logo depois voltou. Mesmo parecia muito com cavalo, mas sem o trote. Só as pisadas muito pesadas. Após isso, não escutei mais nada. E curiosa, fui até a porta para ver o que era. Pelo buraco da chave, comecei a olhar, porém não via nada. Foi quando, de repente, aquilo novamente desceu a rua e vi uma coisa grande e de 4 passar correndo na frente da casa. Depois que aquilo passou, eu me arrepiei de um jeito que quase caía durinha. Mais assustada, voltei para o colchão. Desliguei a TV e só fiquei ouvindo o bicho na rua, subindo e descendo. Após ter passado mais umas 2 vezes, não ouvi mais nada, somente os cães latindo ao longe. No outro dia, contei à minha tia o que tinha visto e ela me disse que era um lobisomem. Quase que morro do coração quando ela me disse isso. E mesmo não vendo ele direito, fiquei bastante apavorada. Aquilo me marcou demais, só de ouvir ele correndo na rua. O segundo ocorrido foi bem recente. Aconteceu em abril de 2018. Ainda estava na época de quaresma. Se não me engano, foi no começo do mês. Bom, minha mãe tinha vindo passar uns dias comigo, já que moro em um bairro longe do dele e raramente vou lá.
Bem, foi assim. Na madrugada, levantei para ir no banheiro fazer o número 1 e já ia voltar para o quarto. E enquanto ainda saía do banheiro, escutei uma voz lá fora de casa que dizia assim: Nenzinha, abre aqui. Nenzinha é meu apelido de infância e só familiares e amigos próximos que me chamam assim. Bom, estranhei aquela voz e fui seguindo para ver quem era. E no corredor da minha casa vi minha mãe parada, que assim que me viu pôs o dedo na boca indicando para eu fazer silêncio. Sem entender nada, silenciei. Foi quando novamente escuto: Nenzinha, abre aqui. Ouvi nitidamente aquela voz e era idêntica da minha mãe. Porém, ela estava ali, ao meu lado. Não tinha como ser ela. Me benzi 3 vezes e falei assim: Vá para o inferno, sua alma penada. E daí então não ouvi mais nada. O que é que fosse aquilo tomou um chá de sumiço e não retornou. Pessoa da rua que não era, já que não ouvíamos passos, muito menos parentes próximos. Pois, depois do acontecido, perguntei a todos e ninguém me confirmou nada. Além do mais, aquela voz era da minha mãe. Tempos depois, me disseram que era a morte chamando por mim. Outros falaram que era a besta fera que estava passando na rua. E alguns que eu não devia ter respondido, já que aquilo poderia entrar na minha casa como uma forma de convite. Mas por Deus, nada aconteceu. Bem, esses foram meus 2 casos, que me assustaram bastante. Tenham uma boa noite. Bem, meus amados inscritos, este foi mais um relato. Espero que todos vocês que escutaram tenham gostado. Quem não for inscrito, eu peço que se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações, apertem o like, comentem e compartilhem. E quem já é inscrito, também não esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar. Gratidão a todos vocês, aquele abraço e até a próxima.